Boa noite a todos. Estamos mais uma vez nos encontrando nesses nossos momentos dos sábados, que cada vez mais gera a expectativa de voltarmos a ter o Chico, com todos os amigos, os trabalhadores. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo. E lembrando sempre que temos que seguir a orientação do isolamento social para que a gente não possa, com isso, burlar uma lei que é de natureza pública, mesmo a gente tendo o centro espírita já liberado para que alguns amigos possam estar como estão aqui já, alguns que com certeza é motivo de muita alegria nossa. Lembrando sempre que esse nosso trabalho dos sábados, que são as palestras, são transmitidas pelo Facebook, de Jean Dantas, e depois a gente retransmite pelo YouTube, o YouTube. O tema que nós escolhemos para hoje é um tema muito comentado, muito visto, cheio de literaturas, não só dentro do meio espírita, através das obras que são as fundamentais do espiritismo, que são as obras de Allan Kardec, mas também livros que são como obras complementares, principalmente os que Chico Xavier nos trouxe como um presente de André Luiz, que falam muito acerca da reencarnação, e graças a Deus hoje nós temos ela já vista de uma maneira muito mais objetiva e aceita pela comunidade médica. Nós já temos o Dr. Ian Stevenson, que é um grande pesquisador, que enumerou mais de 2.000 casos de crianças que apresentavam características de uma eventual vida passada. Isso, com certeza, fortalece muito. Doutora Helena Van Basten foi outra grande estudiosa da reencarnação, e por aí vão muitos outros. E nós escolhemos esse tema complementando com uma afirmativa do próprio André Luiz, quando ele diz: a vida é fonte eterna e a morte é apenas um jogo escuro da ilusão humana. E hoje nós vamos tentar passar para vocês algumas informações preciosas acerca do tema. Mas para que a gente possa dar início a esse nosso estudo, poderemos fazer uma pergunta que é pertinente a todos, independente da crença, da religião, que é: Deus é justo? E todos vão responder com certeza que sim, Deus é justo. Ele é perfeito, e tudo que é perfeito possui todas as virtudes que estão vinculadas à perfeição. E quem somos nós para avaliarmos, entendermos o que seja as virtudes e a perfeição divina? E aí vem a pergunta, por que nascem pessoas em situações tão adversas? Se Deus, Ele é perfeito e é um ser extremamente virtual. Se a justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu, ou seja, segundo as leis de Deus, cada um tem, como nós sabemos, aquilo que é seu, aquilo que merece, porque ela é toda baseada no princípio do mérito. Você não vai ter nada na vida, segundo a lei de Deus, que não seja por uma aquisição sua. A lei de Deus, ela não pode trabalhar com a gratuidade, com o escolhido, porque aí ela perderia a sua condição de ser justa. E se a vida começasse no berço, como as crenças e quase todas as outras religiões assim defendem, e terminasse no túmulo, como é que ficaria a justiça de Deus? A base fundamental da doutrina espírita é nos mostrar que através da reencarnação a justiça de Deus ela prevalece e ela é realmente uma justiça que atende a todos. Seria justo impor o sofrimento a alguém, e se esse alguém não apresentasse um motivo? E aí vem uma pergunta: por quê? Se a lei é para todos, ao nascermos,
ao reencarnarmos dentro do nosso pensamento, há uma diversidade tão grande de realidades de vida para cada um. Quantos nascem, né, com todos os valores lhe favorecendo, numa família estruturada, num país desenvolvido, num lugar onde tudo é favorável ao seu crescimento espiritual ou moral, e outros que nascem sem ter a menor condição. Seria justo Deus nos dar tão diferentes meios para começarmos uma história de vida? Você imagina o que é uma criança cujo o maior desejo é brincar, correr, pular, e ela vir sem as pernas para andar, sem os olhos para ver, algumas que não têm condições nem de ter uma noção de vida. Quantas crianças que são vítimas de doenças já pré-existentes e doenças que são incuráveis, como essas síndromes que são tão comuns nos dias de hoje. Consequentemente, fica muito difícil a gente entender a justiça divina, partindo do princípio de que a vida começa no túmulo. E a doutrina exatamente nos traz uma outra realidade acerca do que seja tudo isso. Partindo do princípio de que a Terra é o lugar bendito para as nossas experiências. Veja que ele dá aqui uma conotação bem interessante, né? Nós estamos aqui para vivermos uma experiência transitória. Ela tem dia, tem hora, tem um espaço, tem um tempo, mas ela é essencial e fundamental para o nosso crescimento interior. Sem essa experiência, nós não temos como avançar no processo do crescimento espiritual. A escola aqui nos convida a aprender para suportar as provas. Eu costumo sempre dizer que a lei de Deus, ela é sobretudo uma lei pedagógica. É uma lei que tem como condição principal o ensino e as avaliações. Para que você seja avaliado, é preciso que o conteúdo lhe seja dado. Nenhuma escola pode avaliar um aluno sem que o conteúdo a ele tenha sido oferecido. Seria uma injustiça e, consequentemente, isso não poderia existir. Então, todas as provas pelas quais nós passamos aqui, sejam elas quais forem, muitas vezes provas difíceis, como eu disse agora no começo, elas são consequências de atos que nós cometemos. Se não cometemos nessa existência, com certeza cometemos em existências anteriores. Ela é uma oficina que nos convida a trabalhar para o bem de todos. O crescimento interior, ele só se dá se existir um trabalho coletivo. O próprio Jesus, ele nos trazia isso de uma forma muito evidente. Quando ele se referia ao rebanho, né, como o pastor que cuida das ovelhas, com o cuidado que ele tem para com todas, mas ele tinha uma coisa bem pessoal, pela grandeza de espírito que ele era, que é muito mais necessário a gente buscar as ovelhas que saem do rebanho do que se preocupar com aquelas que ali estão. Se aqui é uma escola de crescimento, de evolução, é muito importante a gente se preocupar, evidentemente, por aqueles ou com aqueles que mais precisam. Isso é muito importante a gente anotar em condição de vida que nós aqui vivemos. E é sobretudo e principalmente um hospital que tem o poder de curar as nossas doenças, mas principalmente as doenças da alma, que são as doenças que mais nos afligem, as que muitas vezes nos maltrata tanto, levam as pessoas às decadências, aos grandes conflitos, às doenças. Tudo isso é decorrente dessa doença da alma, e ele, como um grande médico, o maior de todos, ele teve e tem essa preocupação de servir como esse médico que atende a todos. O homem, esse homem que nós todos incorporamos nessa experiência terrena, através dos 5 sentidos, nós já comentamos sobre isso, ele só consegue perceber 10% da realidade que aqui ele vive, ou daquilo que está em volta dele. Veja como nós somos um desconhecido nesse mundo que vivemos.
a matéria, a energia, tudo isso que faz parte do contexto, formando esse fluido cósmico universal, que é o fluido divino que gera tudo, para nós só tem como algo que possa ser visto ou conhecido apenas 10%. E muitos ainda se arvoram do direito de querer ser algo acima daquilo que não pode, isso devido exatamente a essa falta que nós temos ainda de conhecimento. Por isso que os nossos erros, os nossos conflitos, são mais motivados pela ignorância do que propriamente pela maldade ou qualquer coisa que assim possa parecer. Em obras póstumas, tem lá uma expressão que é muito interessante para esse nosso estudo, onde ele diz: nascer, viver, morrer, renascer ainda para evoluir sempre. Esse é o projeto da vida. Consequentemente, todos nós estamos dentro deste contexto. Nascer, viver, morrer, renascer ainda para evoluir sempre. Todas as experiências que nós vivemos aqui, aquilo que nós aprendermos será de grande e fundamental importância para as nossas experiências futuras e principalmente naquelas que nos dão o direito da volta para recompor cenários, conquistar amores, diminuir distâncias, evitar conflitos, que são exatamente as matérias evidentes e fundamentais para os processos reencarnatórios. Mas a reencarnação como realidade, ela vem desde as épocas primitivas da filosofia, quando o próprio Sócrates já defendia esse pensamento, Leucipo, Demócrito e tantos outros, quando eles chamavam de metempsicose, que era exatamente a pessoa voltar para uma outra experiência, só que na metempsicose o processo evolutivo não era levado em consideração. O próprio budismo aceita a ideia de que você pode, numa reencarnação, vir numa condição inferior, ou seja, se numa experiência presente você executou ou você desenvolveu os princípios da animalidade, do instinto, é bem provável, segundo esse princípio, você voltar numa outra encarnação na condição de um animal. A doutrina espírita tira por tese todo esse pensamento. O crescimento interior, ele jamais poderá regredir. É como um aluno. Se você parar os seus estudos numa determinada série, 10, 15, 20 anos, ao retornar, você começa a partir daquela série em que ficou. Porque a vida é um contínuo do processo. A gente pode regredir dentro do contexto material, mas dentro do contexto espiritual não podemos. Então, no dia 3 de outubro, e todos nós devemos comemorar essa data, nascia na cidade de Lyon, na França, uma criança, filha de um ilustre advogado com o nome Hippolyte de Léon Rivail Denisard, que estudou em Yverdon e foi aluno do ilustre educador Pestalozzi. Esse é o nosso Allan Kardec. Para que você tenha uma ideia, e é importante a gente ressaltar, porque muitos pensam que a doutrina espírita, ela veio trazida ou ela foi codificada por um acaso, ou por uma consequência fantasmática, apenas por manifestações de espírito. Allan Kardec era um estudioso do magnetismo, era um homem que tinha uma cultura muito, muito bem estruturada em termos de conhecimento, era um nobre professor, estudioso, trabalhou na estruturação do ensino básico da França, era membro da Academia de Ciência, e, consequentemente, ele tinha todos esses conhecimentos e foi a ele dado, não é, essa chance, essa oportunidade de codificar o livro dos Espíritos e, consequentemente, os demais. Esse livro, contrariando todas as características dos livros sagrados que se incorporam às devidas religiões, era um livro de perguntas e respostas. 1018 perguntas com 1018 respostas. Perguntas formuladas com grande maturidade, com grandeza de pensamento e, consequentemente, tudo visto dentro do crivo da observação, mas também da certeza. Por isso que eu sempre digo, existem pessoas de outras religiões, de outros pensamentos em termos de estudo, que podem não
aceitar a doutrina espírita como realidade, mas eu não conheço nenhum que conteste dizendo que ela tem algo que não bata ou que não esteja coerente com a realidade. E ele foi tão maduro e tão feliz que ele chegou a dizer que se a ciência avançasse além da doutrina, que a gente seguisse a ciência. Veja como ele tinha segurança do que na realidade nós estaríamos e estamos entendendo. E eu confesso a vocês, porque em várias literaturas eu já vi, se um dia a gente quiser entender o que é a vida espiritual, o que é Deus, só através da ciência que a gente pode conseguir isso. Por outro meio nós não temos. Veja como foi importante para nós esse presente que é a doutrina espírita. E foi exatamente no dia 18 de abril de 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, que era o nome que ele tinha como druida, e consequentemente ele recebeu essa mensagem do Espírito da Verdade, e aí ele assume o pseudonome de Allan Kardec e passa a ser o nome de todas as obras que ele publicou. E aí é como a gente disse, a partir desse momento abre-se uma nova era para a humanidade, que é a era do Espírito. O livro dos Espíritos, ele é todo baseado na reencarnação. Mas o que é que significa a palavra reencarnação? Então, é o ato do Espírito encarnar no corpo físico. No caso, reencarnação é a volta do Espírito ocupando um corpo físico. E por que é importante a gente fazer essa conotação? Porque nós vivemos aqui dizendo a todos e a todo momento que nós temos um Espírito, quando isso não é verdade. Nós temos um corpo, somos um Espírito. Esse corpo é a indumentária, é a vestimenta que nós temos que utilizar para viver essa experiência temporária que nós estamos vivendo aqui. Esse tempo de experiência vai depender da história que cada um traz consigo. Isso é fundamental no processo reencarnatório. Lá no livro Nosso Lar, que é uma das obras que mais fortalece na vida de todos nós a ideia da reencarnação, André Luiz, no seu prefácio, ele traz uma mensagem fantástica, após a mensagem também brilhante de Emmanuel, quando ele diz: permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da evolução e da iluminação, como a troca de roupas, nada tem a ver com as soluções profundas do destino de cada um de nós. E ele segue dizendo: é indispensável viver o vosso drama. Cada um de nós tem que viver a sua história. Nos conhecermos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. A convivência humana, ela tem essa prerrogativa. Por isso que eu sempre digo, o laboratório mais importante para o crescimento interior é a família. É nela que nós somos, de alguma forma, conduzidos a viver o maior drama da nossa evolução. É na família que nós temos os grandes afetos, os grandes amores, mas também os grandes conflitos e os grandes desamores. Isso vai depender da condição de cada um. Por isso que o próprio André Luiz disse que nós nascemos na família que escolhemos. Veja como é importante isso. A família que nós escolhemos. E ocupamos um corpo que é necessário, fundamental para o nosso crescimento interior. Aí entra exatamente aquilo que a gente comentou no início, a justiça de Deus. Porque através do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha que cada um de nós tem acerca do destino de cada um, é que a gente escolhemos, e muitas vezes somos imaturos, inconsequentes nas nossas escolhas, e aí vem, consequentemente, os resultados que muitas vezes não nos agradam, mas que são necessários. Seria extremamente infantil, continua ele, a crença de que o simples baixar do pano
como se a vida fosse uma apresentação, como eu sempre digo, onde cada um de nós assume um personagem, resolvesse transcendentes questões do infinito. Não dá para, numa experiência só, o Espírito resolver todas as questões que ao longo dessas reencarnações, dessas idas e vindas, ele foi contraindo. Por isso que é tão difícil a gente equacionar ou manter o equilíbrio diante de determinadas situações da nossa vida. Porque a gente não sabe as consequências de fatos que nós muitas vezes enfrentamos e nos sentimos como vítimas, e na realidade não existe vítimas. Como eu sempre digo, vivemos num mundo de muitas injustiças, mas nenhum de nós é injustiçado, porque senão iríamos derrogar a condição divina e as leis de Deus. Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século, um dia. Um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, e uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda para alcançarmos o nosso objetivo de crescimento interior? Não sabemos. É muito difícil a gente querer equacionar ou imaginar uma coisa tão grandiosa como é a ascensão, a escala de evolução de um espírito que sai da condição de imperfeito que somos nós, para chegarmos à condição de um espírito puro e perfeito, consequentemente já não tendo mais nenhuma vinculação com nada que existe neste mundo, e se aqui ficarmos ou viermos só para as grandes missões, como são esses espíritos na condição de um Cristo, como nós temos Jesus, que veio exatamente para governar este planeta, nos ensinar os caminhos pelos quais ele já passou, porque se é uma escala, ele, com certeza, ele foi tão igual a nós, mas conseguiu ao longo das suas experiências alcançar o nível que conseguiu e, consequentemente, chegando a ser um espírito puro, quando não tem mais nenhuma tendência ao mal e cuja expressão é só o amor. E aí o André Luiz finaliza esse texto dizendo: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura no preparo dos campos inferiores do coração? Veja que ele aqui dá um alerta, ele faz um alerta. O caminho da amargura, né, evitando, consequentemente, isso que a gente não gosta de evitar, que são esses valores que nós tanto desejamos, que estão mais vinculados ao mundo da matéria, ao mundo da posse. E, consequentemente, esquecemos de construir o que é fundamental para o nosso desenvolvimento, que é aquilo que a gente alicerça e estrutura dentro da gente. Por isso que a gente sempre repete aquela velha expressão da filosofia grega: conhece-te a ti mesmo. Esse é o sentido da vida. E ele continua dizendo: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. A gente se entrega às coisas do mundo e não se preocupa em se preparar para enfrentar as coisas do mundo. São as pessoas que se fragilizam diante de tudo, que são frágeis porque elas não querem entender que o processo da vida requer um fator fundamental, que é a humildade. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. É um trabalho de profilaxia quando a gente fala de um mundo de doentes, como o próprio Jesus disse: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes, mas sempre dando essa condição e esse alerta de que a gente deve evitar o mal, e como ele disse, se antecipando para não chegar às consequências que são muitas vezes tão dolorosas na vida de todos nós. Suai agora para não chorardes depois. Vamos trabalhar, construir para que a gente possa ter uma vida melhor e, consequentemente, sermos felizes, porque esse é o sentido da vida. Em certa ocasião, Dr. Herbert
Marcuse, que era um filósofo, ele foi convidado a participar de um grande encontro de religiosos na Europa. Ele era materialista ao extremo. Para você ter ideia, ele era um discípulo de Hegel. E naquele momento, onde naquela grande assembleia existiam representantes de todas as religiões, ele fez o uso da palavra fazendo a seguinte pergunta a esses religiosos: eu quero saber por que as pessoas sofrem. Olha que pergunta. Por que as pessoas sofrem? É porque Deus não pode impedir que elas sofram? Ou seja, porque Deus é incompetente? Ou porque Deus não se preocupa com seus sofrimentos? Ou seja, Deus é indiferente a nós. E, consequentemente, os religiosos não tiveram como dar uma resposta. Por que é que eu sofro? Por que é que nós sofremos? Aquele questionamento que a gente fez no início. E ele continua, ainda faz essa complementação dizendo: os pais fazem tudo para que seus filhos não sofram. Por que Deus, que é Criador e acima de tudo na condição de pai, não faz o mesmo? Chegou a dizer isso em tom sarcástico o filósofo Herbert Marcuse. E todos permaneceram em silêncio porque não tinham como justificar. E a gente também se pergunta, sem a reencarnação, como é que eu posso entender o sofrimento? Principalmente em pessoas que a gente muitas vezes recebe aqui e elas alegam que não tem motivo. Por que eu estou sofrendo? Foi o mal que eu fiz. Porque a gente sempre se reporta ao sofrimento como consequência dos atos da vida presente. Mas se conhecesse, no caso Marcuse e os demais, eles teriam como única resposta a reencarnação. Só ela é que pode nos dar uma comprovação do que motiva em todos os momentos da nossa vida aqueles que nos trazem o sofrimento. Mas eu costumo sempre dizer que o sofrimento dura o tempo que levarmos para aprender o que ele tem para nos ensinar. O sofrimento é um estímulo para um processo de transformação, quando a gente muitas vezes, como ele diz, evitai os conflitos, as dificuldades com cuidado, para que possas não se entregar como a gente tem, muitas vezes se entregue, aos grandes processos, principalmente de natureza mental, que são essas doenças, que são tão oportunistas como nós vamos ver. Então, os princípios básicos da doutrina espírita, eles são, primeiro, Deus, que é fundamental. Só que o Deus da doutrina espírita não é o Deus propriamente que se contextualiza dentro das religiões como um todo. A gente tem Deus, na pergunta de Allan Kardec, fantástica, e eles respondendo que Deus é uma inteligência suprema, é a causa primária e a origem de todas as coisas. Então, a inteligência é uma coisa dinâmica. Então, esse Deus que nós espíritas entendemos é um Deus dinâmico, é um Deus que está dentro de nós em todos os nossos processos de transformação. Se você quer encontrar Deus na sua vida, só precisa olhar para você. Todos nós temos a essência divina, porque como criaturas de um Criador como Ele, nós temos os seus valores e todas as suas prerrogativas. Claro que jamais iremos ter uma condição como a condição de Deus, mas temos como entender as suas leis, a ponto deles mesmos dizerem que todas as vezes que nós nos afastamos das leis de Deus, nós incorremos nos erros, e esses erros são os que motivam o nosso sofrimento. O segundo princípio é a imortalidade da alma. A alma sobrevive ao corpo físico, como nós vimos. No momento em que nós encerrarmos a nossa experiência nesse planeta, neste mundo que aqui vivemos, a única coisa que vai acontecer é devolvermos essa vestimenta, essa indumentária à natureza, que irá processar dentro de um critério biológico uma transformação para construir uma nova matéria, e nós vamos embora e, consequentemente, vamos retornar para o nosso verdadeiro lugar, que é a pátria espiritual. Uma terceira
condição fundamental é a comunicabilidade dos espíritos, que é a integração dos mundos. O próprio Jesus disse: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Então, essas muitas moradas são as diversas dimensões, ou os diversos mundos que os espíritos habitam, não nos condicionando apenas à existência terrena. Mas a comunicabilidade desse espírito foi o que nos trouxe toda a obra da codificação. Através da mediunidade, aqueles jovens, crianças, adolescentes foram trazendo toda as respostas para as perguntas que Allan Kardec fazia na construção do Livro dos Espíritos. Mas o quarto princípio, que é o fundamental no nosso estudo, é a reencarnação. A finalidade da reencarnação, como ele disse, é continuarmos o caminho evolutivo interrompido na última desencarnação. Quando a gente termina uma experiência aqui e volta para o mundo espiritual, provavelmente vamos numa reavaliação de tudo que aqui vivemos, nos prepararmos para voltar, para conquistarmos, como eu disse, aquilo que ainda não conquistamos, para avaliarmos processos que ainda não foram avaliados. E isso, com certeza, pode nos trazer as consequências que são essas que nós muitas vezes estamos passando. Por que é que eu estou sofrendo diante de uma situação? É porque eu preciso aprender o que eu não aprendi. Eu costumo sempre dizer que se numa encarnação você atirou pedra e não teve consciência do que você fez, é bem provável que na outra você venha a ser vítima de pedradas. Não é castigo, não é punição, mas uma necessidade para uma reparação. Como o mundo que nós vivemos é um mundo de provas, mas sobretudo um mundo de expiação. O que é a expiação? A expiação é consequência de determinadas transformações pelas quais nós devemos passar. E com isso a gente aprende, mesmo com suor, mesmo com lágrimas, mas a reencarnação é um processo de evolução. Visando a busca da evolução, como ele disse, da purificação, o que quer dizer aumentarmos a nossa capacidade de amar, porque esse é o objetivo de toda a essência da vida, é o amor. Porque se Deus criou tudo isso usando como condição fundamental o amor, esse amor faz parte de todos nós. Então, amar, por isso que Jesus foi tão enfático com relação a amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor que conjuga toda a essência da vida, ele não pode em nenhum momento faltar na vida de nenhum de nós. Doar-se aos outros, servir, nos libertarmos do egocentrismo, que é tão comum na vida que nós estamos vivendo, o que elevará a nossa frequência vibratória e o nosso grau de pureza. Ou seja, sempre procurar esses conteúdos que são fundamentais para o nosso crescimento. E onde é que eu vou encontrar tudo isso? Eu já tenho dentro de mim todas as sementes para plantar esses fatores. Só precisa preparar a terra e ser cuidadoso no tratar dessa semente, que com certeza ela vai florescer e nos transformar nessa pessoa que predestinadamente fomos convidados a ser. Então, como é que podemos entender a vida como a única existência corpórea, quando temos tantas diversidades de oportunidades e condições entre nós? Seria uma coisa totalmente inconcebível. Seremos, ao final desta experiência, vítimas de um julgamento eterno, como, me perdoe, eu não estou aqui criticando nenhuma religião, mas como muitas afirmam. A gente, quando terminar essa experiência, se foi boa, a gente vai para o céu, aguardar um julgamento eterno, sei lá, uma contemplação divina. Se não foi boa, vamos para um inferno de sofrimento também eterno. Seria um Deus muito impiedoso se assim fosse na vida de todos nós. Como pode um Deus bom e misericordioso ser um juiz tão inclemente? Consequentemente, não temos como entender esse Deus. É aí onde entra, muitas vezes, o ateísmo. O ateu,
propriamente, é esse que não entende esse Deus. E ele tem razão, porque esse Deus eu também não entendo. Um Deus que não me dá a oportunidade. Se a vida dentro da condição divina, como eu disse, é um processo de crescimento, de aprendizado, qual é o aluno que mais interessa ao professor? É aquele que mais precisa, é aquele que tem mais dificuldade de aprender. E o que foi que Deus fez? Sabendo desse mundo nosso, ainda onde há tudo de natureza primitiva, em termos de consciência, nos mandou um professor, um mestre. Jesus não veio aqui para fazer milagres, nem salvar ninguém. Não, Jesus veio nos ensinar. Mas veio nos ensinar o quê? A cumprir uma coisa fundamental, que é a lei de Deus. E onde é que essa lei está? Na consciência de cada um. Ou seja, Jesus veio trabalhar a nossa consciência. Qual é o papel de um pedagogo? Não é mudar as pessoas, não é provocar revoluções, se é que a gente pode falar na palavra revolução, na consciência de cada um. De que adianta eu professar uma crença, uma religião, se eu não tenho essa visão, esse poder de me transformar como ser humano? Consequentemente, nada estarei fazendo em termos de justificativa para o processo reencarnatório. Precisa a gente aprender e entender isso. A reencarnação, o Espírito, e ele continua dizendo, traduz a individualidade, o patrimônio imortal, enquanto que o físico reflete a personalidade mutante a cada etapa reencarnatória. Esse corpo, com certeza, ele vai servir só para essa experiência. É bem verdade que se eu tiver com ele uma grande identidade de equilíbrio, de harmonia, esse corpo vai me ajudar, dentro de todos os meios que se pode, para que eu possa conduzir e concluir essa etapa. É o nosso instrumento fundamental para essa experiência. Às custas do cabedal adquirido, nas personalidades em desfile, propiciado pelas reencarnações, a individualidade se amplia e avança sempre, buscando novas formas de consciência em dimensões desconhecidas, em seu mergulho no bojo da eternidade. Isso é fantástico, uma expressão e um alerta nos dado por Emmanuel no que diz respeito ao processo da reencarnação. Não é difícil sabermos o que viemos fazer aqui desta vez. Basta nós olharmos para as nossas imperfeições, tanto físicas como morais. Nós viemos nos curar, por isso que Jesus disse, eu vim para os doentes. E para isso precisamos nos conhecermos, quando Jesus dizia que seu reino era obra divina no coração de cada um de nós. Ou seja, ele colocou tudo na consciência de cada um. O momento para a cura das nossas imperfeições é quando elas afloram dentro de nós. Todos nós sabemos o que somos, consciente ou inconscientemente. Nas reencarnações, um dos fatores mais importantes é o esquecimento temporário do passado, para que os grandes conflitos sejam resolvidos de maneira mais madura. Se eu resolvi, num processo reencarnatório, me encontrar com um grande inimigo, é preciso que exista mesmo uma animosidade, uma indiferença, mas é necessário que a gente não tenha conhecimento em profundidade do que fomos em experiências passadas, porque isso não ajuda, só faz dificultar mais ainda o processo do reconhecimento do erro e o restabelecimento da harmonia, que é fundamental. Imagine numa reencarnação se eu tenho como fundamental perdoar. Eu vim trazendo como matéria ou como disciplina de maior importância o perdão. As pessoas com quem eu vou conviver harmonicamente, elas não vão me provocar ao perdão. Eu vou ter que encontrar inimigos, e são esses inimigos que vão me ajudar a exercitar o perdão. Quantas pessoas estão em nossa vida como sendo inimigos e estão nos servindo para um processo de crescimento? Isso se dá muito, principalmente na condição de pais e filhos. Quantos pais, muitas vezes, por falta de evolução, de conhecimento,
ao invés de amarem, protegerem seus filhos, entram em quadros de conflitos. E isso só faz com que o processo cada vez mais retarde. Não é que eles não vão resolver, um dia eles vão ter que resolver. Porque a misericórdia de Deus, ela espera o tempo que é necessário. Se tem uma coisa que Deus tem para com a gente, é tempo. Deus é paciente, é tolerante, é justo. Mas é melhor que a gente resolva, como ele disse, reconcilia com o teu inimigo enquanto estás a caminho. E o caminho é esse, o momento é esse. Se você tem que resolver alguma coisa, alguma pendência, faça um pouquinho de sacrifício, mas resolva agora. Porque todos esses problemas não resolvidos, um dia eles vão ter que ser resolvidos. É como se nós caminhássemos e fôssemos deixando no meio do caminho alguns pesos, algumas coisas que nós não estamos dispostos a carregar, mas sabendo que um dia nós vamos ter que voltar para pegar tudo isso. Porque a lei de Deus, como eu disse, é uma lei justa. O momento da cura das nossas imperfeições é quando elas afloram dentro de nós, como ele disse. Temos que entender que toda pessoa ou situação que fizer despertar algo negativo dentro de nós é um instrumento de Deus ao nosso favor. As críticas que muitas vezes as pessoas nos fazem. Eu costumo sempre dizer, gente, é muita pobreza de um ser humano achar que veio aqui nessa experiência e se vincular ao julgamento do outro. Ora, a gente mal se conhece, como a gente pode conhecer o outro? O grande processo da relação é a diferença. Como nós somos desiguais e ao mesmo tempo iguais. Fomos criados dentro de um mesmo princípio, mas pensamos de maneira diferente. Aquelas pessoas que muitas vezes precisam de ajuda, nem sempre elas têm, porque não há compreensão entre elas, motivado por dois fatores que são fundamentais para esse grande retrocesso do crescimento da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. O ego exacerbado. A gente não quer abrir mão de coisas que a gente podia abrir. No entanto, Jesus nos traz, como nós vimos no Sermão da Montanha, a principal condição para a ascensão espiritual, para o crescimento, é fundamentalmente a humildade. Sem humildade a gente não avança em nada. Ser humilde é ser uma pessoa coerente com essas leis divinas e saber que tudo tem seu momento, como nós dissemos. Na reencarnação, devemos entender que já nascemos com uma personalidade formada. A gente chama de personalidade congênita. Então, todos nós temos uma história, mas uma história pré-editada. Essas vocações, essas tendências, muitas vezes o espírito ele reencarna num lugar onde nada lhe favorece, mas ele tem um potencial interior que se sobrepõe a tudo isso. Essa coisa que faz crescer e desenvolver dentro de nós. Já outros, pelo contrário, tem tudo lhe favorecendo, mas ele não tem força interior. E ele precisa trabalhar nisso. As nossas imperfeições, elas começam a ser reveladas na infância. Por isso que é fundamental, eu sempre digo, pai, cuida do teu filho. Cuida do teu filho. Aquela velha expressão. Se não cuidarmos das crianças hoje, vamos ter dificuldade com os adultos. Porque muitas vezes o Espírito ele vem trazendo na sua tessitura espiritual, na sua história, fatores que se não for ajudado, se ele não for auxiliado, ele vai continuar com os mesmos problemas. Vícios de vidas passadas, conflitos que precisam de um auxílio. Porque até os 7 anos, a reencarnação ela não se processa por inteiro. Nos primeiros anos, há uma predominância muito maior do espírito do que do próprio ser. Você é mais mente do que cérebro. Aos poucos é que esse processo vai se completando, órgão a órgão, até que se forma toda a estrutura cerebral, para que ali a mente se instale e passa a fazer a função que é dela, que é nessa experiência que nós estamos. Isso demora um certo tempo. E qualquer trauma, qualquer processo pode desencadear um caminho que com certeza não vai ser o melhor para essa criança, para esse jovem. E aí vem a necessidade exatamente de, na reencarnação, esses fatores serem despertados. E para tanto é preciso que haja, sobretudo, amor ao próximo.
A gente tem que ter cuidado com o próximo. É muito importante. E Jesus veio exatamente fazer isso. Amar, cuidar, proteger. E o que é importante também, não fazer distinção de pessoas, de lugares. O preconceito, ele hoje é de uma prevalecência enorme. Como nós somos preconceituosos, né? Então, as nossas imperfeições, elas começam exatamente na infância, por isso precisamos dos nossos pais e educadores para nos libertarmos de uma coisa que é crucial na vida de todos nós, que é o sentimento de culpa. Nós nascemos com culpa. Por quê? Porque se nós estamos voltando para uma escola, para revermos coisas do passado ou de experiência passada, elas estão ligadas às nossas culpas e muitas vezes são demais. Dá conta por conta do número de erros que nós praticamos. Então, consequentemente, ele começa a se sentir vítima. E isso trava o processo do crescimento interior. E quando a pessoa não encontra uma ajuda, quando não encontra quem lhe dê força, ela se entrega novamente, caindo mais uma vez nos mesmos abismos que ela criou na experiência passada. E, para tanto, é preciso um fator fundamental, que é o auto-amor. As pessoas muitas vezes se entregam aos sentimentos, às relações, e esquecem muito mais dela do que deveria e se deixa levar por outras ideias, por outros pensamentos, e aos poucos ela vai se transformando num estranho dentro da sua própria realidade, e essa personalidade congênita, ela começa a sofrer as consequências que não são as melhores. Por isso que é muito importante. Eu costumo sempre dizer, ninguém educa ninguém. Os pais não educam os filhos, muito menos os professores educam seus alunos. Os pais instruem e os professores oferecem conhecimentos, que são os conhecimentos vulgares da sociedade que nós vivemos, para a formação de um profissional que com certeza é necessário nessa experiência. Mas a educação, ela é de cada um de nós. Ela precisa ser estimulada, ela precisa ser trabalhada dentro de cada um para que a gente possa... No estudo que o Dr. Ian Stevenson fez, ele observou uma coisa que ele chamava de memórias espontâneas. Crianças que revelavam determinados comportamentos, determinadas atitudes que com certeza não eram dessa vida. Um congresso que houve no México, um congresso médico, quando se falava sobre osteoporose, uma criança com pouco mais de 7 anos de idade falou 1h30 sobre o tema, com propriedade e conhecimento de um profissional. E aí se pergunta, onde é que essa criança foi buscar todo esse conhecimento? Ela, em estado de transe, estimulou uma experiência de vida passada, quando ela foi médica, e aí ela, naquele momento, ela traduziu tudo o que ela tinha como uma reserva de conhecimento. Isso acontece demais. Nos processos reencarnatórios, quando o espírito ainda permanece muito ligado às coisas da vida do passado. Isso tanto pode ser de um valor positivo como de um valor negativo. Muitas vezes ele pode trazer um ódio do passado. Crianças depressivas, crianças com comportamentos que não são de uma criança, porque quando a criança ela ainda não desenvolveu seus sentimentos, ela não pode trazer pensamentos e condutas de conflitos de natureza interior. Mas elas já trazem, porque isso é herança de vida passada, que com certeza vai ser necessário ela trabalhar nessa vida presente. E se ela não tiver alguém que lhe auxilie, ela vai mais uma vez incorrer, ou até mesmo estimular ainda mais esses processos. Que são crianças que têm lembranças de vidas passadas. Começa aos 3 anos e termina entre os 5 aos 7 anos. A partir dos 7 anos, segundo o próprio André Luiz, a criança perde a essência e começa a assumir o persona. Por isso que é muito comum crianças terem visões de espíritos, de pessoas. Por quê? Porque ali ainda há uma predominância muito maior da característica espiritual do que ainda da característica persona. Ela é mais espírito do que matéria. Então, quando a criança
com mais de 3 anos de idade, ela é exposta a uma condição hostil, ela reage mais, com certeza, com o seu persona, do que com a essência, que é de natureza espiritual. Então é preciso ter muito cuidado no trato com as crianças. Esse bullying que tanto se fala, isso tem uma importância muito grande. Pode traumatizar esse espírito, porque ele pode já ter, como sentimento de culpa, alguns fatores relacionados a isso. Você veja que tem criança que leva mais a sério, outras não. Por quê? Porque elas já trazem isso como um complexo. E a reencarnação tem o poder de fazer com que isso mude. Mas se ela não tiver um auxílio, se ela não tiver uma orientação espiritual, uma orientação familiar, com certeza ela mais uma vez incorre nos mesmos erros e cai nessas mesmas armadilhas. Então, de 7 anos em diante, seu cérebro já está totalmente formado. Ou seja, a mente já acoplou no cérebro e ela passa agora a desenvolver todos os seus potenciais através unicamente dos sentidos. E, consequentemente, ela precisa muito de uma orientação. Os seus traumas já não atingem tanto o cérebro. E, consequentemente, qualquer problema que ela venha ter, depois de 7 anos de idade, é mais fácil de ser resolvido. Por quê? Porque ela já assume uma outra condição quando há um certo esquecimento dos seus complexos, das suas culpas de vida passada. Então, uma mãe, certa vez, procurou Divaldo Pereira Franco, falando de uma filha que a odiava muito. A criança, desde os primeiros anos de idade, já não queria ir no braço dela, já não se aproximava dela. Quando ela começou a dar as suas primeiras palavras, ela já dizia que odiava a mãe. E a mãe tinha um amor muito grande por ela, aparentemente. E quando ela procurada por Divaldo fazendo uma avaliação dentro da sua visão espiritual, descobre que quando ela nasceu, ela como menina, a mãe disse, que pena que é uma menina, eu queria tanto um menino. Não era o filho que eu desejava. E ela ouviu isso. Veja, ela recém-nata, ela já tinha, porque a predominância da percepção espiritual era muito maior. Ali era um espírito adulto que estava reencarnando no corpo de uma criança e ouviu aquilo, e aquilo a traumatizou. E a orientação que Divaldo deu foi que todas as vezes que ela fosse dormir, ou estivesse dormindo, a mãe fosse pedir perdão a ela, pelo que ela fez. E ela conseguiu com isso reverter o quadro e reconduziu, todo o pensamento para um amor que ela geralmente tinha, e o conflito foi resolvido. Veja como é importante a gente ter esse cuidado com relação ao processo do reconhecimento do processo, da função da reencarnação. Consequentemente, são muitas as experiências que a gente tem visto no que diz respeito a esse fato. Mas aí vem aquela pergunta, quem sou eu? Nós somos uma consciência que anima um ser e que constrói um corpo físico para tornar-se visível e viabilizar a nossa passagem por aqui. O nosso corpo físico, ele é elaborado para que o nosso espírito possa passar um tempo previamente determinado nesse planeta, sendo submetido às suas leis. Nós somos obrigados, mesmo sendo de natureza espiritual, a seguir as leis que aqui são impostas para o nosso processo evolutivo. O mundo real é o mundo das ideias. Portanto, o mundo espiritual é o mundo que sustenta esse nosso mundo físico. Isso já nos dizia Platão. Estar encarnado ou desencarnado é apenas uma questão de mais ou menos matéria. Isso André Luiz afirma lá no livro Evolução em 2 Mundos. Entre eu e um espírito que está aqui ao meu lado. A única diferença é que eu estou mergulhado na matéria e ele está fora da matéria, ou seja, mais ou menos matéria. A evolução do espírito diminui a densidade da matéria que ele carrega. Por isso que quanto mais evoluído o espírito, maior fluidez o seu corpo espiritual apresenta. Chega um momento que ele não precisa mais de um corpo físico e nem de uma reencarnação, porque ele pode tudo. Mas para que ele alcance
esse fator de evolução, é preciso que ele não tenha mais nenhuma predominância ou nenhuma tendência para o mal. É um espírito puro como o nosso Jesus. A matéria mais densa não é senão um conjunto de vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Olha que coisa importante. Aprimoramento, crescimento, mas ele fala principalmente dessa palavra que eu chamo a atenção, que é a libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que é que eu estou preso a um corpo físico tão limitado como esse corpo nosso, que se submete apenas a 5 sentidos naturais? Porque eu não tenho ainda condições de ser livre. A liberdade decorre da evolução de cada um de nós. Por isso que ele diz, é o aprimoramento que faz a gente se libertar. Enquanto não tivermos uma consciência plena desse amor que Deus diviniza dentro de cada um de nós, nós estaremos presos, porque a mentira prende, a desigualdade prende, esse mundo também nos prende. E para tanto é preciso a gente procurar, no mais breve possível, se libertar dessas amarras que são criadas por nós mesmos nesse mundo que nós estamos vivendo. A alma, segundo o próprio Leon Denis, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda-se no homem para se sublimar no anjo. É a corrida ascensional, é o processo que todos nós passamos e temos que passar. Grande parte das reencarnações são provas reprisadas, são histórias reeditadas que precisam ser trabalhadas. E é preciso a gente entender isso. Portanto, aqui não tem vítima nenhuma, tudo foi criação nossa. A vida que você tem, as condições pelas quais você vive, os amigos, a família, tudo isso era o melhor que poderia ser para você, independente do que seja. Se tem uma coisa que eu digo, Deus não errou e não vai errar comigo nem com você. A lei de Deus é uma lei linear. Como dizia um estudioso, Deus é uma onda que não oscila mais. A gente oscila porque a gente tem muito altos e baixos pelas imperfeições, mas Deus não. Deus é uma linha reta que nos leva a um infinito de amor e de felicidade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. Só é você observar. Mas não com fanatismo, não, muitas vezes, com a condição de querer ser mais do que o outro. Procura com humildade, mas principalmente com conhecimento, analisar a vida que você tem, que você vai descobrir coisas maravilhosas que até então você não havia. E há uma coisa muito interessante que a gente traz para o aspecto científico, é que se a matéria pode tornar-se energia e vice-versa, né, não estaria Albert Einstein naquela época anunciando a reencarnação, porque o processo matéria e energia está muito ligado ao processo reencarnatório. Como nós vimos, estar encarnado ou não é uma questão só de mais matéria e menos matéria. E matéria e energia é uma mesma realidade. A energia é o processo do desenvolvimento, né, da expansão da matéria. A matéria é a coagulação, a concentração de energia. E aí a gente termina trazendo algumas informações ou algumas propostas que com certeza nós vamos avaliar e pensarmos cada um de nós na vida que nós estamos vivendo. Sermos pessoas mais conscientes, mais proativas, mas sobretudo termos confiança em Deus, que está com suas leis, né, conduzindo a vida de cada um de nós. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, segundo Emmanuel, a força do cristianismo em ação para reguer a alma humana e sublimar a vida. E para nós terminarmos, temos uma mensagem aqui, como eu sempre faço, que diz o seguinte: a vida é feita de superações. A cada segundo você traça o seu destino. Nunca torne difícil aquilo que você pode fazer, mesmo através do sofrimento. O que para você parece impossível, coloque nas mãos de Deus e Ele lhe enviará aquele que pode lhe ajudar e entender que para Ele o impossível não existe. Quanto mais o tempo passa, mais percebemos que devemos aproveitar cada minuto dos momentos que não voltam mais.
De nada vale querer acelerar a cura dos nossos sofrimentos. Tudo caminha seguindo as regras do tempo. Quem nos cura de verdade não é a pressa, mas a paciência. Não podemos de jeito algum deixar de acreditar que Deus está cuidando de nós, nem deixar de ter fé, mesmo quando tudo parece estar contra nós. As lágrimas me ensinaram o valor de um sorriso, as lutas me ensinaram o valor da vitória e as derrotas me ensinaram a ser humilde e não um perdedor. Uma lágrima não é um motivo para outra lágrima, uma dor não é motivo para outra dor. Só o sorriso, o amor e a alegria de viver devemos guardar dentro de nós. O resto é mais que perda de tempo, é perda de vida. A felicidade faz você ser único, a dor faz você ser humilde e a luta faz você ser forte. O sucesso faz você brilhar, mas somente Deus faz você prosseguir até mesmo diante da dor. Quando estiver em dificuldade, não se perturbe, siga em frente. Queixas, gritos e mágoas são golpes contra você mesmo. O tempo nos ensina o valor da espera e Deus nos ensina o valor da fé. Uma boa noite e até a próxima.